O Apocalipse, um livro cheio de mistérios, profecias e visões apocalípticas. Um dos eventos mais intrigantes descritos é o período de dias de escuridão. Mas o que exatamente são esses dias de escuridão? E o que a Bíblia diz sobre eles? A Bíblia menciona vários eventos e profecias que falam sobre dias de escuridão. Esses eventos são descritos principalmente nos livros proféticos do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aqui estão algumas passagens bíblicas que fazem referência a dias de escuridão. Antigo Testamento. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, um povo grande e forte, jamais houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ai dos que desejam o dia do Senhor! Para que quereis vós esse dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com furor e ira ardente, para tornar a terra em desolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E acontecerá que, naquele dia, não haverá luz clara, mas escuridade. Será um dia único, conhecido só do Senhor, e nem dia nem noite, mas sucederá que, ao cair da tarde, haverá luz. Novo Testamento. E logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, toda a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Estas passagens descrevem eventos apocalípticos e proféticos que envolvem escuridão celestial e cataclismos cósmicos. Elas são interpretadas de várias maneiras por estudiosos e teólogos, e suas interpretações podem variar de acordo com as tradições e crenças específicas de diferentes grupos religiosos. Em Apocalipse 6:12. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Esta passagem descreve um cenário apocalíptico, onde o sol se torna negro, a lua como sangue e estrelas caem do céu. Um momento de terror e desespero para a humanidade. Mas qual é o significado dessas visões? Muitos estudiosos e teólogos interpretam essas passagens como símbolos de julgamento divino, um tempo de purificação e renovação da terra. As visões de dias escuros descritos no livro do Apocalipse são partes de profecias apocalípticas que descrevem eventos finais e o fim dos tempos, conforme a tradição cristã. Estas visões são altamente simbólicas e interpretadas de várias maneiras pelos estudiosos da Bíblia e teólogos. Vou destacar algumas das passagens principais que falam sobre esses dias escuros e fornecer uma breve explicação do seu significado. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, toda a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Esta passagem descreve eventos cósmicos cataclísmicos que sinalizam o fim dos tempos. O sol escurecendo, a lua se tornando como sangue e as estrelas caindo do céu são imagens simbólicas de desastres naturais e julgamentos divinos que precedem o retorno de Cristo e o julgamento final. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor.
E blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Aqui, a escuridão é uma manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que seguem o anticristo. A escuridão é tanto literal quanto espiritual, representando a punição e o sofrimento que vem como consequência da rejeição de Deus e da escolha de seguir o mal. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Este é outro exemplo de escuridão associada ao juízo divino. A queda da estrela do céu e a subsequente escuridão são sinais dos eventos apocalípticos e dos juízos de Deus que antecedem o fim dos tempos. É importante notar que essas visões apocalípticas são altamente simbólicas e devem ser interpretadas dentro do contexto literário e teológico do livro do Apocalipse e das Escrituras como um todo. A interpretação desses textos pode variar significativamente entre as diferentes tradições e denominações cristãs. É um momento em que a humanidade será confrontada com as consequências de suas ações e terá a oportunidade de se arrepender e buscar redenção. Para os cristãos que interpretam esses textos como profecias escatológicas, os dias de escuridão são vistos como eventos que precedem o retorno de Cristo e o fim dos tempos. Esses textos são frequentemente usados para argumentar a iminência ou a proximidade do Apocalipse e para incentivar a preparação espiritual e moral para esses eventos. Os textos sobre dias de escuridão também são usados para transmitir mensagens éticas e morais sobre a justiça, o juízo divino e as consequências da desobediência e do pecado. Eles servem como lembretes poderosos da necessidade de arrependimento, retidão e fidelidade a Deus. Além de seu significado religioso e ético, os textos sobre dias de escuridão têm uma importância cultural e literária significativa. Eles são parte integrante da tradição apocalíptica e escatológica que influenciou a literatura, a arte e o pensamento cultural ao longo dos séculos. Esses temas continuam a ressoar em obras contemporâneas de ficção, cinema e música que exploram temas apocalípticos e distópicos. É importante notar que a interpretação desses textos é altamente controversa e varia significativamente entre as diferentes tradições e denominações cristãs. Algumas interpretações são literalistas e veem esses eventos como profecias que serão cumpridas de maneira literal no futuro. Outras interpretações são mais simbólicas ou alegóricas e veem os dias de escuridão como metáforas para crises espirituais, sociais ou políticas. Crises globais e preocupações ambientais. Em um contexto contemporâneo de mudanças climáticas, desastres naturais e crises globais, muitos veem os textos sobre dias de escuridão como relevantes para refletir sobre o estado atual do mundo e as consequências das ações humanas. Conflitos e tensões globais. Em um mundo marcado por conflitos políticos, tensões internacionais e ameaças à paz mundial, os textos apocalípticos são frequentemente invocados para interpretar e dar sentido aos eventos atuais. Questões espirituais e existenciais. Para muitos indivíduos, os textos sobre dias de escuridão ressoam em questões espirituais e existenciais sobre o significado da vida, o propósito da existência humana e a busca por significado e esperança em meio à adversidade. Em resumo, os dias de escuridão descritos na Bíblia continuam a ser relevantes e provocativos, gerando reflexões teológicas, éticas, culturais e existenciais sobre o estado atual do mundo, as crises globais e o significado mais profundo da existência humana. Em conclusão, dias de escuridão descritos na Bíblia têm uma relevância contínua e multifacetada que transcende o contexto histórico e cultural em que foram escritos. Para os crentes, esses textos servem como profecias escatológicas que sinalizam o fim dos tempos e incentivam a preparação espiritual e moral. Além disso, eles oferecem uma mensagem ética e moral poderosa sobre justiça, juízo divino e as consequências do pecado. Culturalmente e literariamente, esses temas apocalípticos e escatológicos têm influenciado a arte, a literatura e o pensamento cultural ao longo dos séculos e continuam a ressoar em obras contemporâneas que exploram temas apocalípticos e distópicos.
Em um mundo marcado por crises globais, mudanças climáticas, conflitos políticos e tensões internacionais, os textos sobre dias de escuridão são frequentemente invocados para interpretar e dar sentido aos eventos atuais. Por fim, a interpretação desses textos é altamente diversificada e controversa, variando entre as diferentes tradições e denominações cristãs, desde interpretações literalistas até interpretações mais simbólicas e alegóricas. No entanto, independentemente da abordagem interpretativa, os dias de escuridão continuam a provocar reflexões teológicas, éticas, culturais e existenciais sobre o estado atual do mundo, as crises globais e o significado mais profundo da existência humana. Assim, a relevância dos dias de escuridão na Bíblia persiste e continua a ressoar em nossos tempos, convidando a reflexão e a busca por entendimento e esperança em meio às adversidades da vida. Se este conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre o contexto bíblico, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até logo!